Graça e paz, tudo bem com você? Quero dar continuidade à série de mensagens sobre aprendendo a lidar com conflitos para evitar confrontos. Espero que você esteja gostando e acompanhe essa série de mensagens até o final. Então, fique ligado em cada postagem para você não perder nenhuma delas. E você pode ver a primeira parte dessa mensagem nos nossos canais Momento Feliz 10 e Teodomiro Oliveira, no YouTube, na Chanflix, na Odise. E aproveite para você se inscrever nos nossos canais, deixando seu like para as plataformas referenciarem essa mensagem para outras pessoas. E acione o sino das notificações para ser avisado das novas postagens. E nos siga nas redes sociais, nos links deixados abaixo na descrição deste vídeo. Na primeira parte dessa mensagem, falei de um fator importante para aprender a lidar com o conflito, para evitar os confrontos. E agora eu quero falar de mais dois fatores importantes que são necessários para saber lidar com o conflito, para evitar o confronto. E o primeiro deles é antecipar-se ao confronto, baseado em 1 Samuel 25, 20 e 23, quando a palavra de Deus diz assim: E quando ela, montada no jumento, ia descendo pelo encoberto do monte, eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e ela se encontrou com eles. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre seu rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Quando Abigail tomou ciência do conflito entre Nabal e Davi, e sabendo que Davi estava vindo disposto para o confronto contra o seu marido, ela se antecipou ao confronto e conseguiu evitar aquilo que seria o fim da sua família, o confronto entre Davi e Nabal. Ela agiu prudentemente e se antecipou ao confronto e agiu com sabedoria e manteve a sua casa de pé e edificada. A Bíblia diz em Provérbios 14:1: Toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, derruba com as suas mãos. A ciência do conflito, com todos os seus fatores, nos levará a antecipar-nos ao confronto e agirmos de forma prudente e com sabedoria para evitá-lo. A Bíblia diz em Provérbios 14:8, parte A: A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Abigail entendeu perfeitamente qual era o seu caminho naquele momento diante daquele conflito. O seu caminho era o da apaziguação, do conflito, para evitar o confronto entre Davi e Nabal. E prudentemente ela fez isso. Ela percebeu que diante daquele conflito entre seu marido e Davi, a paz da sua família dependia dela. Em Romanos 12:18 diz: Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O que pudermos fazer para evitar o confronto e gerar paz no ambiente de conflito, devemos fazer. O prudente, ele percebe o perigo do confronto e age com conhecimento. A Bíblia diz em Provérbios 22:3: O prudente vê o perigo e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Provérbios 13:16 diz: Em tudo o homem prudente procede com conhecimento, mas o tolo espalha a sua insensatez. Precisamos entender qual é o nosso caminho diante dos conflitos para sabermos qual é a nossa missão perante ele e agirmos com prudência e sabedoria. A mãe de Jacó, assim que ela tomou ciência do conflito, ela também se antecipou ao confronto entre os dois irmãos, Esaú e Jacó. Gênesis 27, 43, 44 diz: Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã, e demora-te com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão. A mãe de Jacó buscou evitar o confronto, distanciando os dois irmãos. O distanciamento, às vezes, pode ser a melhor estratégia do momento para evitar o confronto. O segundo fator importante para saber lidar com o conflito, para evitar o confronto, está na área da conversação, a do diálogo. Precisamos ter prudência no falar em meio aos conflitos. Abigail teve essa prudência, como observamos nos versículos 19, parte B, 36 e 37, diz: Porém, não declarou nada a Nabal, seu marido. Ora, quando Abigail voltou para Nabal, eis que ele fazia em sua casa um banquete como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava muito alegre, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender nada daquilo, nem
pouco nem muito, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe contou essas coisas, de modo que o seu coração desfaleceu e ele ficou como uma pedra. Abigail foi muito prudente no falar em meio ao conflito. Quando ela foi conversar com Davi, ela não foi com palavras altivas e nem usou palavras duras. Ela falou com palavras brandas. A Bíblia diz em Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No momento de conflito, algumas pessoas perdem a noção e falam muitas palavras sem pensar. Provérbios 10:19 diz, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Abigail não foi somente prudente ao falar com Davi, mas também teve prudência ao falar com seu marido, Nabal. Ela não chegou em casa e foi logo falando, até porque ele estava bêbado. Ela esperou ele ficar sóbrio para conversar com ele. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1, versículo 7, parte B, tudo tem sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de estar calado e tempo de falar. Em momentos de conflitos, precisamos saber discernir o tempo de falar e de ficar calado. Se não há clima para conversar sobre determinados assuntos conflitantes, o bom é ficar calado e esperar o momento certo para falar. Abigail foi muito sábia em procurar logo a Davi para conversar em vez do seu marido. Primeiro porque ela sabia quem era o seu esposo, conhecia a sua personalidade, o seu temperamento, a dureza do seu coração. E pelo fato de saber que Davi no primeiro momento se dirigiu ao seu esposo de forma pacífica, ela sabia do temor de Davi a Deus. E por esses motivos, ela buscou conversar logo com Davi e depois com o seu marido, pois ela percebeu que das duas partes envolvidas no conflito, Davi era a mais sensível e mais quebrantada. Em meio aos conflitos, precisamos ter a prudência no falar e no tempo de falar as coisas, e ter a percepção para ver o lado mais quebrantado e compreensível para ser trabalhado primeiramente. O consenso é a melhor prática para impedir que os conflitos se transformem em confronto. E isso implica em algumas regras de conduta que vale a pena discutir com as pessoas ou a equipe que esteja havendo conflito. Consenso implica discussão de bom nível, em que todos oferecem ali os seus conhecimentos, experiência, percepções em prol da melhor decisão. As divergências são consideradas naturais, positivas e úteis. Atitudes passivas ou pacíficas são adotadas por pessoas que evitam o comportamento agressivo e preferem a política da boa vizinhança. Teme o conflito. Essa foi a postura de Abigail diante daquele conflito. Agora gostaria de fazer algumas perguntas para você. Como tem sido a tua postura diante do conhecimento de um conflito? Você tem se antecipado ao confronto, buscando pacificar o conflito? Você tem tido sabedoria e prudência no falar em meio ao conflito? Deixa aí o seu comentário, que é de grande importância e relevância para nós e para as plataformas. Que o Senhor assim nos abençoe, nos levando a antecipar-nos ao confronto e nos dando sabedoria e prudência no falar em meio ao conflito. Que o Senhor assim te abençoe e te guarde. Te aguardo no próximo vídeo.